Todos querem Talisca na seleção, e isso não é uma piada. Afinal, o cara vem sendo um dos principais jogadores em um time que a sua estrela deveria ser Cristiano Ronaldo. Diniz começou bem na seleção, até aqui 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias, com direito a uma goleada em cima da Venezuela, com o Brasil colocando em prática o dinizismo. Mas suas convocações estão no mínimo complicadas. Além de alguns jogadores em má fase, Diniz está deixando craques como Talisca que estão muito bem de lado. Mas por que ele fez isso? É algum problema com Talisca? A verdade é que o buraco é muito mais embaixo. E é por isso que hoje vamos ver como está jogando Talisca, por que todos querem ele na seleção e o porquê ele não está sendo convocado. E eu garanto que você vai se surpreender. Eu sou o JR e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Uma novidade para o mundo do futebol é essa inserção da Arábia Saudita na aquisição de jogadores com idade paramilitar na Europa, principal centro dos grandes jogadores. A gente vai passar a olhar e não sabe o que vai ser daqui para frente. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como vão desempenhar dentro da própria seleção. Palavras de Diniz, o homem que convocou Richarlison, Matheus Cunha, Gerson e não convocou Anderson Talisca. Alguns imaginavam que talvez o novo treinador da seleção tivesse um certo preconceito com o futebol árabe. Sim, muitos têm um pensamento um tanto precipitado sobre a Arábia. Até porque o país não era exatamente conhecido por seu futebol, e sim pelo petróleo que sai de lá. Uma das poucas vezes que o futebol saudita foi apreciado foi no Catar, quando os arábios sauditos venceram os argentinos na Copa do Mundo. Muitos desaprovam o jeito que eles estão montando seu campeonato, deixando continentes como América, África e Europa de mãos atadas por conta do dinheiro. O problema é que a própria declaração de Diniz sobre Neymar no Al Hilal quebra completamente o próprio treinador e aquilo que ele vem fazendo. Não é nenhuma loucura dizer que Talisca tem jogado muito, mas muito mais que Richarlison, que Matheus Cunha, que Neymar, que Gabriel Jesus. Atualmente são poucos os jogadores que têm jogado mais do que Anderson Talisca, mesmo sendo em um campeonato entre aspas de nível inferior. Aliás, o Talisca tá ofuscando o brilho de ninguém menos, ninguém mais que CR7 e Sadio Mané. Matheus Cunha tem 7 jogos pelos Wolves e 1 gol até agora. Já o Pombo, 7 partidas pelo Tottenham, 2 gols e 1 assistência. Uma certa redenção nas últimas partidas. Com certeza alguns vão defendê-lo, já que esses dois jogam no campeonato mais competitivo do planeta. Mas levando em consideração o que o próprio Diniz disse, não faria sentido nenhum levar os dois, principalmente Richarlison, que acabou de dizer que precisa passar por um psicólogo. E então temos o menino Ney. Até aqui, 3 jogos e 2 assistências no Sauditão. Números até que ok. O detalhe é que Neymar só jogou bem o primeiro jogo. Os outros 2 não saíram como previsto e o cara passou em branco. Já Talisca até o momento tá simplesmente voando. 5 partidas, 6 gols e 2 assistências. O cara tem o mesmo número de participações de Mané em gols, com quase metade das partidas do senegalês. Talisca não está em meio a qualquer jogadores, ele está em meio a tubarões, está se destacando, trazendo todo o protagonismo para si. Anderson é um jogador muito interessante para se testar na seleção, é um verdadeiro coringa no ataque, que poderia contribuir muito para as táticas de Diniz. O parceiro do Robozão, que até tem presença do português em suas festas de aniversário, sabe jogar como meio ofensivo. A sua principal posição nessa temporada tem sido ponta direita e centroavante. Talisca sabe driblar muito bem, tem uma calma excepcional na frente, escolhe as melhores decisões nas criações de jogadas. Inclusive, tem se mostrado um jogador muito inteligente nas partidas pelo Al Nassr. Tem uma visão privilegiada, um lançamento e um último passe absurdos. Vive consagrando o Cristiano Ronaldo na frente do gol. E sem falar que quando o cara quer resolver, ele resolve. Seja de dentro da área com muita calma e habilidade, mesmo marcado, ou seja de voleio, de fora da área ou na bola aérea. Inclusive, o craque do Al Nassr tem 1,90 de altura. Poderia gerar muitos chuveirinhos nos momentos de emergência. Sim, Talisca já tem 29 anos. Na próxima Copa estaria com 32 ou 33, uma idade até que avançada no futebol. Mas apesar disso, o Marquinhos tem a mesma idade. Thiago Silva foi para a última Copa com 38 anos. E mesmo pensando que o craque do Arabão possa perder sua vaga para Vitor Roque e Endrick no futuro, também precisamos pensar no agora. E pelo menos um teste era algo completamente cabível para Anderson Talisca. Aliás, seleção deveria sempre ser o sinônimo de momento. Jogadores que estão em um melhor momento devem ser convocados. E é muito provável, na verdade eu aposto que o craque do Al Nassr tivesse mais um impacto positivo do que negativo nessa seleção. É impossível fazer menos do que Gabriel Jesus fez durante todas as suas convocações. A verdade é que o campeonato saudita está ficando cada vez mais forte. Diniz falou que o que conta mesmo é o futebol jogado, e Talisca tá de fato voando. Então o que diabos poderia explicar essa decisão de deixá-lo de fora? Assim como todos os jogadores da seleção, Talisca sofreu até chegar ao profissional. Ele nasceu em Feira de Santana, lá no interior da Bahia. Aos 5 anos viu o pai e a mãe se separarem, indo morar com a mãe e literalmente pastou. O almoço e janta era pão, farinha e suco. Isso quando tinha alguma
alguma coisa para comer. Felizmente, logo ele descobriu alguma coisa que seria o seu refúgio, jogar bola na fundação de apoio das crianças da sua cidade. E o que começou como uma brincadeira se mostrou uma chance real de mudar a sua vida e a da sua família. E com o tempo, o Talisca foi subindo os árduos degraus do futebol. E quando se deu conta, estava metendo um golaço de falta contra o Flamengo do Brasileirão vestindo a camisa do Bahia. Talisca não se contentou em chegar a um dos times mais tradicionais do Brasil e ser amado no Nordeste. Ele queria ir além. A promessa do Bahia continuou trabalhando até ser contratado pelo Benfica, que comprou por apenas 4 milhões de euros. Chegando em Portugal, o baiano que passou fome jamais iria pipocar. Meteu bronca e meteu gol na estreia. O Benfica foi vice da Copa da Honra. E aquele tal de Anderson Talisca, com apenas 20 anos, foi eleito o melhor jogador da competição. E a partir daí, duas portas diferentes se abriram para Anderson Talisca. Clubes europeus que participam da Champions League estão jogando no mais alto nível de competitividade, ou clubes asiáticos. Ganhar muito dinheiro. Nunca mais se importar se a sua família vai ou não passar por dificuldades. E depois do Besiktas, aquele garoto que antigamente passava fome e agora sustentava toda a sua família jogando bola, decidiu assegurar que dali eles nunca mais ficariam pobres novamente. Talisca escolheu ir para o Guangzhou da China. Naquela época que as empresas chinesas estavam liberando um investimento pesado para melhorar o campeonato local. Muitos craques também foram nessa onda. Hulk, Oscar, Renato Augusto, absolutamente todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Só que até hoje essa segunda escolha não é vista com bons olhos. Até porque o campeonato chinês não era o mais competitivo. E a China é um país rodeado de polêmicas envolvendo seu governo. E sem contar em quantos cachorros Anderson Talisca deve ter comido enquanto estava por lá. Mas apesar de todas essas polêmicas, ter um idioma e cultura muito diferentes do Brasil, Talisca afirma que se deu muito bem lá. Principalmente porque Guangzhou, a cidade onde morava, é turística, então lá tinha muitos brasileiros e argentinos. Logo, não foi difícil a adaptação. E como era amado pela torcida chinesa e ignorado aqui pelo Brasil, o cara quase se naturalizou chinês. Faltava só assinar os papéis. Mas a pandemia não deixou. Por conta dela, o brasileiro teve que vir ao Brasil e não conseguiu mais voltar para a China, perdendo todos os bens que tinha lá e perdendo a chance de ser oficialmente chinês, voltando a ter uma esperança de um dia ser notado pelos treinadores da seleção brasileira. De início, essa reviravolta toda até parecia um sinal de que Talisca deveria sim jogar pelo Brasil. Agora, mais parece ter sido falta de sorte, porque mesmo destruindo ao lado de Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca não parece ser nem cogitado para a seleção atual. Então, o mais provável é que Diniz quer que o craque árabe baiano foque na sua carreira de rapper. Afinal, essa é a segunda ocupação dele, e ele parece ser muito melhor que o Leo Gabi. Poderíamos facilmente entrar em um assunto muito mais pesado, que é a máfia que rola por trás da seleção brasileira. Jogadores que estão em má fase sendo convocados sem explicação alguma. É simplesmente um absurdo que não seja cogitado nenhum teste de pelo menos 45 minutos, meia horinha ou até 20 minutos de um jogador que está muito bem. Na história temos inúmeros jogadores injustiçados. E em contrapartida temos outros sem mérito nenhum chegando lá. Quem somos nós para dizer quem merece ou não? Mas pelo menos jogadores em boa fase devem ser testados na seleção. E o que você me diz? Talisca merecia pelo menos um teste na seleção ou Diniz agiu certo em não convocar o cara? Deixe nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. E se quiser entender como o Tiquinho Soares foi de um pedreiro a um jogador de 150 milhões, eu vou deixar no card.